Olá, estamos agora com a Patrícia, que vai falar sobre o item 17.3 da NR17, sobre mobiliário. Patrícia. Então, o item 17.3, que é o mobiliário dos postos de trabalho, esse item é um dos que toda análise aparece, e aparece muito bem descrito, né? Por quê? É o que mais é visualizado, que a diretoria, quem te contratou, visualiza, acha que só aquilo ali, né? Ah, como é que está a minha cadeira, como é que está a minha mesa, né? E acha que é só o mobiliário. Então, mas isso é bom porque foi bem desenvolvido, né? A gente tem que desenvolver os outros itens igual ao mobiliário, mostrar tudo do mobiliário. Então, o que fala no mobiliário? Né? Fala das bancadas, fala das mesas, escrivanias, painéis, utilização dos pedais, né? Assentos e trabalhos realizados de pé. Fala até muito pouco e pensa muito no mobiliário de escritório, né? Até pela parte de ter sido em 90, né? Talvez na NR Nova tem mais itens de mobiliário, né? Mas se a gente aprofundar esses, a gente já tem muita coisa para mexer na parte de mobiliário. Então, as bancadas e as mesas, né, elas têm que ser adequadas. Hoje em dia a gente tem muita mesa já certinha, né, já no padrão. Os assentos também já visualizamos que tem que ter ajustes, né? Então hoje em poucas empresas a gente vê alguns assentos que é inadequado, e isso é fácil de falar com o coordenador, com a parte da administração, que aquilo está errado, né? É visível, né? O mobiliário é visível, é fácil dele perceber que aquilo está errado, né? E a gente tem um item que é o trabalhador realizado de pé, né? Que precisa ter assentos para ele em locais para que ele possa fazer as pausas, né? Isso, algumas empresas não visualizavam isso como um problema, né? E a gente já conseguiu mostrar e já conseguiu modificar muito a atividade dessas pessoas que trabalham de pé, de ter lugares mesmo, de ter pausa, de ter lugares para eles estar de vez em quando sentar, né? Então, isso a gente melhorou bastante nessa parte por ter o item na NR, então fica muito mais tranquilo. Então, a gente tem, né, todas as especificações, referências, a gente tem a BNT, que a gente pode pegar como mobiliário adequado, tem na NR, no anexo do teleatendimento, tem toda a parte, né, de como que as medidas certinho, né, de um mobiliário, os ajustes de a medida toda da cadeira, que precisa ter rodízio, que precisa ter todos os ajustes da cadeira. Então, isso a gente vai tem todos esses itens. Porque muita gente fica assim, aonde que eu pego isso? Onde que eu pego isso? Né? Qual que é o adequado, né? Então, a gente tem muita referência, tanto de bancadas de trabalho de pé, tanto de imobiliário, a gente tem todas as referências. Tanto no anexo do teleatendimento, também temos na NR36, a gente tem todas as bancadas, né, as alturas de bancadas, mas isso também depende muito das alturas dos funcionários e tudo, então temos que fazer uma pesquisa, sempre medir todas as bancadas, todos os mobiliários, né? Numa boa análise ergonômica, você tem que ter todas as medidas para falar se está dentro do padrão, né? Dentro do adequado ou não, dentro da ABNT ou não, né? Então, isso é fundamental numa análise, você medir todas as mesas e todas as bancadas, né? Se achar uma análise que não tem a medição de uma mesa de mobiliário, é difícil, né? De manter uma descrição, como é que é a mesa ou o mobiliário, se está certo ou não, isso a gente tem que ter medidas, né? Então, aqui a gente tem só uma referência, né, de um trabalho de precisão, mais ou menos na altura do peito. Então, a gente pode fazer também uma avaliação da altura dos funcionários para ter mais ou menos. Por que na altura do peito que a gente tem que fazer essa avaliação? Porque se for só tem funcionária mulher, geralmente mulher é um pouquinho mais baixa, né? E precisa fazer esse trabalho de precisão. Então, a gente visualiza melhor essa altura da bancada. O excelente para a gente chegar na ergonomia seria que as alturas da bancada fossem móveis, né? Que você conseguisse alterar as alturas para aquele trabalho, né? Hoje ainda a gente não visualiza isso nas empresas muito fáceis, não. De ter empresa que tem já isso? Tem, que tem esses ajustes das bancadas, que aí facilita o trabalho de pé, né?
O trabalho de pé no mobiliário tem que lembrar que a gente tem que ter a cadeira próximo ou locais que um funcionário possa sentar de vez em quando para descansar naquelas pequenas pausas, né? Naqueles pequenos momentos que ele possa sentar, né? Então, aqui a gente tem alguns trabalhos de pé, olha, esse tem que ficar equilibrando, né? Então, isso é um trabalho com segurança, com conforto, ele vai ter um bom desempenho. Então, isso pode ser modificado? Pode ser modificado, só mudar a estrutura mesmo, não sei essa estrutura, e ser um elevador, ou mesmo uma estrutura que ele consiga não precisar ficar equilibrando, né? As alturas aqui, né, de um trabalho de precisão, então, ser nas alturas, para não precisar elevar braço, né, isso tudo a gente tem que ver no mobiliário. Hoje em dia, né, aqui mostrando também os ajustes, né, de bancadas, né, como que o melhor que a gente vê na atividade, a melhor forma de se trabalhar em uma atividade é sentado. Então, a gente sempre tem que tentar levar o trabalho para sentado. Claro, tem alguns trabalhos que não pode ser sentado. Aquele trabalho que você precisa movimentar, aquele trabalho que você precisa carregar algum peso, aquele trabalho que, por segurança, você não pode estar sentado, porque se você estiver sentado, se tiver uma explosão, você não consegue, você correr mais rápido, é mais difícil, né? Então, você tem que estar mais atento, e em pé você fica, né? Você consegue essa atenção maior. Então, tem algumas coisas que não dá para levar o trabalho sentado, mas tem algumas outras que você consegue colocar o trabalho sentado. E aí tem que ajustar a cadeira a esse trabalho. Lembrando que o suporte de pés, né? Tem que ter um suporte de pés para a cadeira aqui, né, quando é trabalho de uma altura maior, né? E, além desse suporte de pés para altura maior, para pessoas menores de 1,65, que é o meu caso, nenhuma cadeira se adapta ao nosso posto, tendo uma mesa fixa. Então, para quem tem 1,65 para baixo, a gente não consegue colocar o pé no chão, né? E os estudos mostram que o nosso cérebro, né, ele fala assim que a gente não pode flutuar, então a gente não pode deixar o pé flutuando. Se a gente não pode deixar o pé flutuando, a gente vai pôr o pé em algum lugar. Na maioria das vezes, quando é cadeira de rodinha, a gente coloca o pé na rodinha, né? Então, esse é um grande problema. Ou, se a gente não coloca o pé na rodinha, a gente abaixa o tronco, né? A gente senta, não com os isquios, mas com o sacro, né? Então, a gente tem esse problema. Então, para quem tem 1,65 para baixo, precisa ter suporte de pés para o mobiliário atual, para nossas cadeiras, nossas mesas. Atualmente, a gente já vê algumas mesas que têm ajuste de altura, de escritório mesmo. Então, aí você consegue ajustar a altura e elas abaixam menos de 70. E, geralmente, uma mesa de escritório é 70, 74, 73 centímetros de altura. Uma mesa padrão de escritório. E essas mesas que têm ajuste, ela abaixa até 65. Então, se ela abaixa até 65, você consegue ajustar a cadeira para ter o bom posicionamento dos braços, né? Então, nesse caso aí, você já corta, quem tem essa mesa que ajusta, você não precisa do suporte de pés, que aí a pessoa de 1,65 consegue colocar os pés no chão, né? Eu costumo falar que nem, né, em ônibus a gente não põe o pé no chão, no avião a gente não põe o pé no chão, né? Não é só as cadeiras ruins lá, que o papai, porque a cadeira é ruim, não. Não é só a cadeira do escritório que a gente não põe o pé no chão, não. Porque é padrão, né? Então, o padrão não é para os baixinhos, né? O padrão é 1,70, 1,75, né? O padrão da nossa média, né, de altura. Muitas vezes eu vejo em fábricas também, né, essa questão de altura, de mobiliário em pé, que as empresas geralmente compram o equipamento da Alemanha, por exemplo. E lá as pessoas são muito maiores que as alturas são maiores do que aqui. O padrão de altura lá é um pouquinho maior. E aí vem um padrão alto, né? Então aí tem que ajustar, tem que talvez fazer, né, um nível de toda a fábrica, né? O equipamento ficar num nível mais baixo do que o resto do salão de fábrica, né? Isso pode ser pensado em vez de ficar colocando, né, suportes de pés para todo mundo, talvez melhorar todo o salão, colocar, ajustar o equipamento.
Isso numa ergonomia, né, de antecipatória, né, que vai lançar, vai colocar o equipamento, isso é ótimo, que aí você já fala isso, já mede a altura ali da posição que está colocando a, a peça, né, da fabricação da peça, e aí você já tem esse jeito de melhorar antes mesmo de lançar o posto de trabalho, né? Isso seria o ideal. Hoje em dia a gente não vê muito a situação de pedais, né? E a gente já melhorou muito o pedal. Antes a gente também via pedal, ó, que a pessoa tinha que até flexionar, né? Joelho, quadril, para fazer um movimento de pedal. Hoje não, hoje os pedais são muito tranquilos e a maioria das fábricas, a manutenção também, se você falar assim, esse pedal tá ruim, vamos tentar colocar o acionamento sem ser pelo pedal, com a mão, né? Ou com outro jeito, né? De acionar a máquina. Hoje em dia, a parte tecnológica de manutenção está muito boa. Eles conseguem transferir esse pedal ou para um pedal levezinho, ou um botãozinho pequenininho lá, que ele não faz esforço nenhum, ou até mesmo, hoje em dia, está no atual sensor, né, para não colocar a mão e tudo. As empresas todas modificaram, né, onde que a gente punha a mão, colocou sensor. E nessas fábricas também, talvez, em vez de pedal, pode colocar sensor, né? Isso tudo tem que ver parte de segurança, né? O que é seguro, né? Esse pedal é só para acionamento, é só para ligar a máquina, né? O que é seguro colocar ao invés de pedal, né? Antes é porque tinha esse grande problema da movimentação de pés mesmo, ter que fazer esse movimento, ou o pedal ser duro, ter que, né, fazer o movimento do pé mesmo. A gente pode lembrar do Fusquinha, né? Ou do caminhão antigo, como é que se freava? Tinha que pôr até o peso, né? O peso da pessoa subir em cima do pedal para frear um caminhão. Hoje em dia não, é só um toquezinho lá, já freia o caminhão já freia todas as rodas, né? Então já melhorou muito essa parte de pedal, né? Nos equipamentos. Olha, a gente vê alguns pedais e isso aqui já não é, a gente já não visualiza muito isso não. As empresas mesmo, né, a parte de segurança já pede para estar trocando, para estar modificando essa parte de pedal. E a tecnologia mesmo já visualiza. Infelizmente, a gente ainda visualiza essas cadeiras, né? Essas cadeiras antigas, ou mesmo há pouco tempo fui numa fábrica que tinha era uma lata, né? A lata de pintura, pintou a fábrica, deixou a lata lá para a pessoa sentar na parte de qualidade. Né? Infelizmente, a gente ainda vê essas cadeiras totalmente inadequadas, né? Muito dura, né? Tudo muito inadequado, tudo sem ajuste nenhum, né? Então, um baixinho, sem suporte de pés aqui, né? Tá pendurado aqui, ele não consegue nem acionar. Para ele acionar aqui, ele quase cai do local que ele está sentado, né? Em cadeiras, isso aqui tudo que a gente vê de gambiarra numa empresa, pode colocar lá para tirar foto que está errado. Não é, a gambiarra sempre, olha aqui como é que está essa gambiarra aqui, sempre tem coisa errada aí. Infelizmente, a gente vê também alguns lugares que pelo investimento comprou lá e a empresa lá que vendeu falou que é ergonômico, né? Vende como ergonômico. A gente viu em frigorífico muitas empresas vendendo cadeiras de frigorífico ergonômico e que não era ergonômica, né? Que não tinha ajustes nenhum, né? No frigorífico tinha que ser, né, de aço inox e aí para lavagem e tudo, né? E aí você via que muitos não tinham ajustes, né? Ajuste de altura, ajuste de regulagem, né? E vendia como sendo ergonômico. Essa mesmo, nessa fábrica também, a empresa comprou como sendo ergonômico, e não é, olha, não tem nenhum ajuste na cadeira, o suporte de pés, esse suporte de pés só a basezinha não pode ser, ela tem que ser, você tem que colocar o pé inteiro no suporte de pés, né? O suporte de pés tem que ser regulável, não pode ser adaptado à cadeira, ele tem que ser, né, separado da cadeira. Então, tem todo esse. Infelizmente, a gente ainda visualiza isso. Eu falo muito com as empresas: ó, você vai trocar as cadeiras? Me manda antes, que eu falo se é ergonômico ou não. Me manda todo, né, para a gente ver se está dentro do padrão. Onde que a gente vê a cadeira adequada, né? Todos os itens que a gente tem que seguir. No anexo do teleatendimento. Lá fala todos os itens, né? Até fala
quantidade, né, o tamanho do encosto, como que tem que ser o encosto, o tamanho do assento, que é mais adequado, né? Então, fala tudo. Tá? Então, se você está com dúvida, pode ir lá no anexo do teleatendimento, que lá tem todos a especificação inteira de uma cadeira adequada. Aqui só falando do trabalho de pé novamente. Então, temos sempre que lembrar isso, né? Hoje em dia a gente tem tudo, a BNT tem todos os dados para o mobiliário adequado, né? E o assento a gente vê no anexo, né? Então, a gente tem é muito fácil saber o que falar em mobiliário. O que a gente tem que fazer na análise mesmo é medir todos os mobiliários para estar vendo se está no padrão ou não, e descrevendo mesmo como é que é o mobiliário, né? Eu tive alguns problemas com o mobiliário de quina viva na borda anterior, mesa de quina viva na borda anterior. E aí eu tenho um caso, né, que eu levei uma empresa grande e ela já tinha trocado o mobiliário recentemente e a fábrica falou que era tudo ergonômico, estava lá o laudo da fábrica falando que era ergonômico. E eu, na minha experiência, eu vi como borda anterior com quina viva. Né? E eu falei, olha, você pode pôr a borda lá, arredondar a quina viva, né, que é aquele suportezinho que hoje vende, que é fácil também de você arredondar a quina viva da mesa, da borda anterior, né, que não é essa quina lateral, não, é a da frente. Ou você pode pôr até o suporte ergonômico para todo mundo, né, e tal. E aí eles questionaram muito, porque eles tinham acabado de comprar o mobiliário, e eles foram pedir explicação, através da minha análise, pediram explicação para o fabricante. E o fabricante me mandou um laudo, e eu aceitei, e coloquei esse laudo na análise ergonômica. O fabricante me falou que a mesa dele tinha a quina arredondada em 2 milímetros, 0,02. 2 milímetros de arredondamento. Para mim, isso é quina viva, mas eu coloquei lá na análise e coloquei que o fabricante coloca que isso é um arredondamento de 2 milímetros. Então, já tive esse problema, eu sempre coloco se é quina viva ou se é arredondado e sempre questiono. E falo, ó, eu já tive, se o fabricante, onde você comprou, me mandar esse relatório, eu coloco na análise ergonômica esse relatório, mas aí eu ponho lá que o fabricante tal coloca que é quina arredondada de 2 milímetros, né? Que infelizmente é quina viva, mas ele pôs lá que é 2 milímetros, né? E aí justifica essa parte. Então, eu já tive esse problema, mas em outros, cadeira, isso, como já tem todos os itens lá que precisa, né? Ter braço, não ter braço, né? O ter braço ou não ter braço, o que eu falo? Se você tem espaço na mesa para colocar os braços, né, para apoiar o braço, e não precisa do apoio de braço da cadeira, você pode utilizar essa cadeira. Porém, quando você for comprar, adquirir a cadeira, sempre adquirir com o braço, que aí você está todo certinho, né? Não tem essa brechazinha errada, né? Então, eu sempre coloco assim, mas aí você tem mais tempo para trocar as cadeiras, né? Muitas empresas, eu acabei de comprar a cadeira e não comprei com braço. Então, você pode utilizar ela? Pode. Tem todos os outros ajustes, né? Só não tem o braço. Mas, quando for adquirir novas cadeiras, já adquirir com braço. Porque aí o funcionário tem a opção de utilizar o braço da cadeira ou utilizar o apoio da mesa, né? Isso se a mesa tem espaço. Se ela não tem espaço para você apoiar os braços, que eram aquelas mesas antigas de teleatendimento, né? Que tinha o teclado separado da mesa, essas não tem espaço para você apoiar o braço, né? Então, você precisa da cadeira com o braço, né? Apoio de braço, né? Então, a gente tem esses detalhezinhos de mobiliário que pode dar algum problema? Pode, né? Essa daqui na Viva, essa empresa ficou louca quando eu coloquei, porque eu tinha acabado de comprar e ele falava, olha, eu comprei, está escrito aqui ergonômico. Né? Mas também foi muito fácil pedir para o fabricante mandar. A gente aceitou os 2 milímetros, né? A diretoria riu também, falou assim, 2 milímetros não é arredondamento não, mas
já não vai precisar comprar outro mobiliário. Da próxima vez que comprar, a gente já vai lembrar disso e não vai pedir de 2 milímetros, né? Vai pedir de arredondamento dessa borda. Muito obrigado, Patrícia, por falar para a gente dessa questão do mobiliário conforme a NR17. E, pessoal, no próximo vídeo falaremos sobre a questão do item 17.4, que trata dos equipamentos. Então, até o próximo vídeo.